Olá, queridos amigos e amigas do Ideal Espírita. Espero encontrá-los bem para mais uma das nossas reflexões. Hoje nós vamos falar sobre a reforma íntima, como reconhecer o próprio erro. Vamos pensar juntos um pouquinho sobre isso. Nesse instante, peço então que elevem o pensamento. Elevemos então o pensamento ao mais alto, retirando de nossos corações bons sentimentos, para que assim possamos ser agraciados com a presença de nossos companheiros do mundo espiritual. Companheiros estes que vêm em nome de Jesus nos ajudar a compreender um pouquinho mais sobre as nossas obrigações, sobre os nossos objetivos desta vida. Pedimos que Jesus nos abençoe nesse instante com a luz do céu, que possamos nos encontrar cada um com o coração aberto para o bom entendimento do que vamos pensar juntos. Que assim seja. Então, nós começamos a pensar sobre como reconhecer o próprio erro. É muito comum a todos nós que as nossas atitudes, os nossos pensamentos e opiniões encontrem justificativas. Nós gostamos de justificar nossas ações e nossos pensamentos através de alguma opinião bem formada, muitas vezes. E assim nós rechaçamos a palavra erro. O que significa isso? Significa que quando alguém aponta ou nós mesmos percebemos que algo não está bom, que algo no nosso comportamento poderia ser melhorado, ao mesmo tempo nós pensamos, bom, mas ele me fez isso, bom, mas aconteceu aquilo, eu estou assim ou respondi dessa forma por conta disso. Então nós justificamos os nossos erros ou os nossos equívocos através de algum comportamento externo. Nós sempre buscamos no externo algo que dê, então, uma razão àquilo que nós fazemos. E isso é muito comum a todos nós, a todos os externos, as ações externas ou as pessoas possam nos atingir. Independente disso, nós devemos vigiar como é que nós respondemos a isso. É através disso que nós vamos começar a observar e reconhecer as atitudes errôneas que temos em relação à vida e aos outros. Quando nós vamos tomar uma boa atitude com alguém, nós gostamos de ter todas as arestas para essa pessoa aparadas. Então, ela merece porque ela fez isso. Então, nós só fazemos o bem se nós reconhecermos que aquela pessoa merece realmente. Será que essas justificativas, então, não precisam ser reformuladas? É aí que a gente comete os nossos equívocos. Eu andei dando uma olhadinha num livro que se chama Reforma Íntima Sem Martírio. O médium é o Vanderlei de Oliveira e o espírito é o Hermance. Lá, nessa psicografia, nós encontramos reflexões riquíssimas sobre os nossos comportamentos, porque quando nós pensamos em orar e vigiar, não é para vigiar a vida dos outros, é para vigiar nossas atitudes. Como é que nós estamos diante das reações que temos e da propagação do bem?
Porque quando nós pensamos em reforma íntima, nós queremos dar grandes saltos, nós queremos melhorar do dia para a noite, virar aquela pessoa ideal do dia para a noite. E nós sabemos que isso nem o próprio Deus espera de nós, tanto que temos várias chances, vidas, encarnações, para que essa melhoria aconteça. É claro que se nós nos propusermos a fazer algo bom nesta questão, lutarmos para isso, vamos alcançar grandes conquistas. Mas não é isso que Jesus, o nosso mestre, espera de nós. São pequenas coisas do dia a dia mesmo, em que nós vamos observando respostas, reações, para que essa reforma íntima vá acontecendo e consolidando, ficando conosco. Não seja uma resposta vazia naquele instante e depois deixa para lá, eu vou responder como eu sou. Não. Paulo de Tarso escreveu aos Romanos uma frase muito bonita que diz assim: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Parece nós falando, né? Parece que nós estamos falando nesse instante isso mesmo. A gente sabe como gostaria de se comportar. Nós sabemos aquilo que nós gostaríamos de fazer e de ser. Mas é que naquela hora eu acabo fazendo o mal que eu não queria. O grande ideal de um espírita deve ser como base a seguinte pergunta: o que eu estou melhorando? Porque nós sabemos que as respostas virão, a colheita virá de tudo aquilo que eu tenho uma ação, terei a reação. Então, a gente sabe que a gente não quer ser mais que a gente foi, mas a gente não é ainda aquilo que a gente gostaria de ser. Então, o que nós entendemos aqui? Então, a primeira coisa é entender que estamos em processo. Estamos galgando cada degrau, subindo para que essa melhoria aconteça. Mas apenas evitar o mal tá bom? Será que só de eu me esquivar daquela resposta, daquele comentário maledicente, daquela situação negativa, será que só isso me ausenta de qualquer coisa? Não. A gente precisa, então, buscar o bem. Como é que eu busco o bem? Eu inverto a situação. Será que eu consigo, além de não praticar o mal, como é que eu estou na prática do bem, né? Então, veja só. No capítulo 6 do livro Reforma Íntima Sem Martírio, denominado O Grande Aliado, vemos um trecho onde se diz: não eliminamos nada do que fomos um dia, transformamos para melhor. Então, nós temos nossas próprias características, o modo de observar e encarar a vida. A gente precisa estar atento se esse modo está de acordo com aquilo que eu realmente acredito. Será que minhas ações, então eu observo se as minhas ações, se as minhas reações estão juntos, né? Andando no mesmo trilho com aquilo que eu espero estar praticando nessa encarnação. Então, essa reconciliação depende da nossa disposição de encarar a realidade sobre nós próprios. O que seria isso? Observar com o coração aberto, sem melindres, aquilo que eu posso dar o primeiro passo. Eu sempre digo que o primeiro passo é o mais difícil, porque ele só será dado depois de que nós reconheçamos que estamos cometendo erros. E o ser humano não gosta de se admitir errado. Nós temos uma coisa que nos segura para não dar esse primeiro passo, que se chama orgulho. O orgulho nos
trava e impede que possamos dar esse primeiro passo, que possamos entender que em processo, porque estamos em processo, precisamos caminhar, prosseguir. Então, olha lá, olhar para o desconhecido mundo interior, vencer as camadas de orgulho do ego e superar as defesas que criamos para esconder as sombras. Partir para uma decidida e gradativa investigação sobre o mundo das relações pessoais, através da autoanálise, sem medo do que encontraremos. Pense, eu não posso também ser aquela pessoa que, com muita culpa, com muita raiva, menospreza aquilo que fomos até hoje. Não. Nós somos o resultado de um progresso que vem acontecendo há muito tempo. Mas precisamos admitir que esse progresso ainda não terminou. Somos um projeto de existir, criados para a felicidade. Compete-nos, pois, o dever individual de executar esse projeto. E isso só é possível quando escolhermos realizar e ser em plenitude através da conquista do eu imaginário em direção do eu real. Então, Santo Agostinho, ao deitar-se, fazia uma avaliação do seu dia. O que eu fui hoje? Hoje eu pratiquei o bem que eu queria ou o mal que eu não queria? Será que nós fazemos essa reflexão, seja na hora de se deitar, quando o dia finaliza, em nossas preces? Será que durante o dia, quando eu cometo algum erro, algum equívoco, quando eu tenho uma palavra amarga para uma pessoa, eu percebo? Porque se nós estamos aí nesse início, nessa percepção, já estamos bem. Não estamos gostando disso. E realmente é a partir daí que vamos fazer as mudanças. Então, segundo Kardec, o bom espírita não é aquele que não apresenta más inclinações, mas aquele que emprega esforços para domar as más inclinações. Não é que a gente vai pensar nisso e deixar de ser imperfeito. Ah, se fosse assim. Mas nós vamos perceber a urgência dessa melhoria, né? Nós vamos perceber que o primeiro passo, como eu disse, o mais difícil, porque ele nos amarra ao orgulho, essa análise então vai acontecendo espontaneamente. Nós vamos percebendo o que se pode reformular sem julgamento e sem exasperação. Então, deixar de acreditar. Vocês já devem ter escutado os versinhos daquela música da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Gabriela, né? Da música que fala sobre uma situação em que a pessoa não vai mudar. Nasceu assim, vai ser sempre assim, vai morrer assim. Não! É exatamente o oposto disso o ideal espírita. Nós não precisamos terminar essa encarnação do jeitinho que começamos. Não precisamos e não devemos. Mas também temos a consciência de que não seremos a perfeição ao voltar à pátria espiritual nesta encarnação. Entre uma coisa e outra, a consciência do que devemos estar melhorando. E tudo isso envolve um movimento de humildade. A humildade de se reconhecer imperfeito, de se reconhecer falho, para que, a partir disso, as coisas possam ir gradativamente, conscientemente, espiritualmente, se melhorando. Sem uma busca angustiosa, mas com o coração aberto e deixando então que Jesus chegue até nós através de seus ensinamentos que ele deixou aí tão simples.
E que, através de um passo onde a humildade, como disse, está presente, nós podemos fazer sim pequenas melhorias. E, no final do dia, ficar feliz com as coisas que antes nós fazíamos e que agora fazemos ainda melhor. Espero ter ajudado todos vocês e a mim mesmo a ter compreendido o que significa, então, reconhecer esse erro e trazer para nós momentos de mais alegria e paz. Agradecemos a presença de toda a equipe espiritual que ampara e conduz os trabalhos destas reflexões. Espero que todos possam encontrar, então, um cantinho no coração, para que todas estas palavras se frutifiquem e cresçam, progredindo como todos nós. Que assim seja. Até mais. Agradecemos a todos que participaram desse evangelho, encarnados e desencarnados, aos nossos benfeitores espirituais que nos assistiram e nos guiaram para um bom entendimento. Que eles nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos aqui aprendidos e assim nos sentirmos a cada dia mais fortalecidos na nossa transformação diária. Que possamos receber tudo aquilo que aqui viemos buscar, de acordo com o nosso merecimento, com a força de vontade e com a fé de cada um de nós. Elevemos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade, e com muita paz vamos iniciar o momento do passe. E vamos, neste instante, elevar o nosso pensamento até o Divino Mestre Jesus, rogando a Ele que possamos ser envolvidos numa luz de amor e paz, que essa luz possa trazer o equilíbrio no nosso corpo físico, em todos os nossos chakras e centros de força. Que essa luz entre pelos nossos lares, limpando, queimando, transmutando e retirando toda e qualquer negatividade que possa haver. Que a luz de Deus e de Jesus tome conta de todo o planeta Terra. Que a luz de Deus e de Jesus envolva os nossos vizinhos, a todo o nosso quarteirão, a toda a nossa cidade. Que a luz de Deus e de Jesus esteja com todos os nossos governantes, para que eles façam o melhor pelo povo. Que a luz de Deus e de Jesus possa, neste instante, ir a todos os orfanatos, clínicas de dependentes químicos, clínicas de repouso. Que a luz de Deus e de Jesus chegue aos lares onde esteja havendo conflitos e desavenças. Que a luz de Deus e de Jesus se faça presente em todos os lares daqueles que neste instante se encontram em desespero. Que a luz de Deus e de Jesus entre por todos os quartos dos hospitais, auxiliando a todos que ali se encontrem, de acordo com a fé, o merecimento de cada um. Que a luz de Deus e de Jesus possa estar conosco durante a nossa noite de sono e que possamos receber das equipes de Dr. Bezerra de Menezes a cura física, mental e espiritual. Que possamos receber também das equipes de Dr. Bezerra de Menezes
a fluidificação de nossas águas. Rogamos também, ó Pai, por todos os nossos entes queridos, encarnados e desencarnados, que não estão presentes conosco neste instante, que eles recebam a luz de Deus e de Jesus. E por tudo quanto recebemos, só podemos agradecer. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Que seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe, roga por nós hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Prece a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as bênçãos de Jesus Cristo, através do Espírito Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que têm provas e expiações por passar, esclarecendo aos que desejam obter conhecimento espiritual e assistindo a todos os que apelem para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Seja o nosso divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as virtudes e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do discernimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Deus, nosso Pai, que tendes todo o poder e bondade, dai forças àquele que passa pela provação, luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão um pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha,
Nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa doce e sublime imagem. E assim seja.